Meu povo de luz, acorda, vem comigo, Kátia Ruaros, essa psicobruxa que tem a função de despertar o poder místico, a bruxa que existe dentro de você. Mais uma vez, estou aqui junto com você para que a gente fale sobre um tema polêmico e que tem aí muito assunto sobre isso na internet, mas eu quero tratar com você especificamente que já é uma terapeuta holística, aquela que deseja se transformar numa terapeuta holística ou aquela pessoa que busca informação sobre aquilo que efetivamente não se encontra de uma forma científica, num linguajar mais estudioso, num linguajar que traz de pesquisa, num linguajar que traz de conceitos, principalmente literários, naquilo que você busca. Gente, tem muito preconceito por aí de questões espirituais sendo utilizado como misticismo apenas, como algo que se torna uma lenda ou algo que se torna uma crença sem motivação ou sem exemplificação científica. E existe sim muitos médicos, existem sim muita gente do meio da ciência falando sobre o tema intuição. Você que se diz espiritualista, você que se diz espiritista, frequentador de centro espírita, frequentador de igrejas, frequentadores de casas de umbanda, você estuda a sua mediunidade? Você sabe o que significa intuição, minha gente? Você é intuitivo ou você é daquelas pessoas que acham que para ter intuição ou mediunidade você tem que nascer num berço diferente ou com um dom diferente? Acorda e vem comigo. Gente, intuição. O que significa esta palavra? Eu tô aqui na minha mão com um livrinho fantástico que todos aqueles que se dizem espiritualistas ou espíritas já deveriam ter lido ou pelo menos ter esse livro como aquilo que eu chamo para mim, Kátia Ruaros, de acalma burro ou acalma ignorância. Porque Allan Kardec, minha gente, ele não fundou o espiritismo. Allan Kardec trouxe uma filosofia espiritualista de vida e fala em espiritismo praticantes de uma doutrina, mas Allan Kardec não foi um doutrinário. Allan Kardec foi um francês escolhido pela espiritualidade para trazer para nós um conhecimento do além-túmulo. Então, olha só que loucura isso. Lá na França, Allan Kardec é pouco difundido, até porque esse não é o nome do Allan Kardec, é Denisard Rivail. O Allan Kardec, ele é assim conhecido no meio espiritualista. Então, minha gente, é muito urgente que nós, que nos dizemos espiritualistas, possamos ter pelo menos um dos livros da rica enciclopédia dessa santa criatura que vem para abrir a nossa consciência. Allan Kardec, aqui, na questão de número 180, ele fala da intuição mediúnica, mais especificamente na página 198. Abre o livrinho lá desta criatura que você vai entender um pouco mais daquilo que eu quero compartilhar com você hoje. Então vamos lá. Eu não tenho intuição. Esta afirmação é verdade? Não. Esta afirmação é um desconhecimento. Todo ser humano vivente, pulsante neste planeta, seja ele encarnado, é médium. E se você é médium, consequentemente você tem a sexta faculdade do sentir do ser humano, ou seja, somos seres sensitivos. O que isso significa? O tato, o olfato, a visão, o paladar, a audição são os sentidos do corpo. E qual é um dos sentidos que nos liga com o espírito? A nossa intuição, meu povo de luz. Aqui eu quero fazer uma metáfora contigo bem legal. Quando a gente fala em espírito, quando a gente fala em alma, tu imagina quando tu vai numa apresentação de balé e tu vê todas aquelas bailarinas, ou você vê aquelas bailarinas no palco dançando e se expressando lindamente. Imagina se naquele momento não tivesse a música. A música é metaforicamente o espírito para nós. O nosso espírito é quem nos dá vida, é quem nos faz expressar, minha gente. E o espírito, o divino e o nosso são o mesmo.
Porém, nós pouco ouvimos esta ligação divina que o nosso espírito individual tem com a divindade do cosmos. Então, meu povo de luz, podemos dizer, através de estudos do nosso Allan Kardec, e entra aí outros estudos cientificistas, que é o caso do nosso amado Deepak Chopra, que é um neurocientista indiano. Nós podemos dizer também, como corrobora com a gente Francisco Cândido Xavier e até mesmo Einstein, todo ser humano é dotado da faculdade mediúnica. E o que é a faculdade mediúnica, minha gente? Médio vem do termo medium, meio, ou seja, a comunicação que nós podemos ter entre os dois mundos, o mundo físico com o mundo espiritual, ou o mundo visível com o mundo invisível. E como é feita esta comunicação? Principalmente pela intuição. Por isso, meu povo de luz, a orientação de todos os espíritos numa mesa mediúnica, num terreiro de umbanda, num lugar onde se faça cura, orar e vigiar. É muito importante a asepsia mental dos médiuns, é muito importante aquele momento antes de se iniciar um trabalho mediúnico de silêncio, de respiração, aquele momento de tirar a roupa que você traz lá de fora, quando você coloca o jaleco de trabalho, isso tudo é uma simbologia, minha gente. Para quê? Para que você tire, corte, cancele, passe uma chave no dia que você teve, na correria do dia a dia e que você esteja pronta para trabalhar em prol do seu irmão. E para isso, quando você utiliza do amor, você vai utilizar a intuição. Eu, que sou uma terapeuta holística, eu que sou uma bruxa de nascimento, trabalho dioturnamente com a minha intuição. Todos os meus clientes, todos os meus alunos, qual é a principal pergunta deles para mim? Kátia, tu que é a bruxinha e que tu tem comunicação direta com os espíritos, o que eles te dizem? E eu digo pro meu povo, fecho, me calo, me coloco em oração, em meditação, através dos oráculos também, dos búzios, do tarô, das cartas ciganas, das pedras, das runas, através de tudo isso, eu posso utilizar de um oráculo para aguçar a minha intuição. E diante daquilo que eu sinto, eu posso dar uma resposta. Quanto mais eu pratico isso com os meus clientes, melhor eu me torno. Porque quando eu aprendo a acreditar na intuição, eu tiro a dúvida da minha intuição, a palavra do meu espírito ou dos meus guias comigo mesma, eu tiro a dúvida e só utilizo a fé. Então, quando os meus clientes me perguntam respostas de sim ou não, eu sempre antes disso saio de cena, vou me conectar com a minha essência divina e aí eu respondo para os meus clientes, faça isso ou faça aquilo. E gente, nesses meus 51 anos de vida, mais de 30 anos de trabalho com seres humanos, no intento sempre de despertar o poder interior que cada um que é bruxo e não sabe que é dentro de si, eu sou muito bem vista no meu trabalho, porque eu posso errar, mas os meus guias não erram. E quando eu me coloco em conexão com esta força, eu aguço a minha intuição. Intuição você tem? Sim. A sua intuição pode ser pouco desenvolvida, assim como a sua mediunidade. Quanto mais você desenvolve sua mediunidade, mais você desenvolve sua intuição. Lembrando, gente, mediunidade não é só facilidade não de conversar com os espíritos. Você pode estagnar a sua mediunidade, você pode desenvolver a mediunidade e você pode deixar a sua mediunidade retrógrada. O que isso significa? Orar e vigiar. O seu comportamento. Todo médium, toda bruxa, toda mística tem por obrigação se tornar cada vez melhor em si e para os outros. Então, a mentira, o egoísmo, o egocentrismo, o falso testemunho, a inveja, o ciúme, meu povo de luz,
Tudo isso a gente tem que aprender a dar conta. Se você quer ser uma bruxa de verdade, acorda, porque você vai ter de despertar o bom senso na sua vida. O bom senso é saber ouvir a sua intuição. Cuidado, eu preciso te trazer alguns alertas que a intuição pode te mostrar. Muita gente confunde intuição com o egocentrismo e o egoísmo. A intuição é ouvir o meu coração. Alto lá. Intuição não é você ouvir o seu coração. Intuição é você ouvir os espíritos que estão ao seu redor para uma sensação que vai te dizer se você deve ou não continuar naquilo que você está fazendo. Então, gente, nós precisamos ter o cuidado, e eu trago aqui o alerta para você, porque a minha intuição disse que eu devo me separar. Mentira, a tua intuição não diz que tu deve se separar. O que diz que você deve se separar é a situação em que você está. Então, olha só, se lá no início do teu casamento, se lá no início do teu namoro, você teve seu pai, sua mãe, sua madrinha, seu irmão, o povo todo dizendo que a pessoa que tem do teu lado não presta, e mesmo assim você casou com ele, o que foi isso? Isso não foi a sua intuição. Isso foi o teu desejo que te levou a esse caminho, que aí para sair dele você precisa pedir auxílio espiritual e de toda a tua rede de relacionamento. Mas lá atrás, a tua intuição, os espíritos de luz usaram todas essas pessoas para te dizer não faça. E o que você fez? Fechou os ouvidos, fechou os olhos e, sobretudo, o seu sentimento. Porque, no fundo, eu tenho certeza que hoje, se o teu casamento tá numa porcaria, antes de se casar com essa pessoa, você já sabia. E alguma coisa lhe dizia isso. E essa alguma coisa é a sua intuição. Por exemplo, você tem uma situação de trabalho, você tem 2 ofertas de trabalho e você não sabe qual escolher. Pergunte a sua intuição. E como é que faz para perguntar a sua intuição? Para tudo. Silencia. Peça um sinal do universo. A sua intuição pode ser aguçada pelo no dia seguinte você encontrar uma pessoa que vai te falar algo de bom sobre aquela empresa que você está em dúvida em escolher. Gente, a intuição não se manifesta só aqui dentro ou aqui dentro. A intuição é o mecanismo do divino para dizer para você cuidado ou vá em frente. E esse dizer para você cuidado ou vá em frente pode ser de forma interna e pode ser de forma externa. Então, acorda, presta atenção nos sinais. Para te exemplificar como eu desenvolvi a minha intuição, dentre tantas pancadas que tomei da vida, por conta da ignorância, por conta de não querer ouvir a minha intuição, meu primeiro casamento durou mais de 20 anos e foi um casamento tóxico, uma relação tóxica em que eu e meu marido nos agredíamos física, mental e emocionalmente. Mais de 20 anos nesta relação. Quando eu me casei, várias pessoas me diziam: não case com esta pessoa. Ele tem um comportamento desta forma. Não case com esta pessoa. Essa pessoa vai te limitar, essa pessoa vai te prender, essa pessoa... Mas eu, me dizendo apaixonada lá aos meus 18 anos de idade, não ouvia ninguém. Nem o meu pai, nem minha mãe, nem a madrinha, nem ninguém, porque quando a gente é jovem, a gente acha que sabe tudo. Não sabe nada. A gente pensa que sabe tudo, mas muitas vezes na vida a gente precisa quebrar a cara para aprender a desenvolver a intuição. Passaram-se mais de 25 anos, o que aconteceu? Me separei, falência, quebradeira, perdi casa, perdi trabalho, perdi tudo. Só graças a Deus vim com meus 2 filhos. O que aconteceu depois disso? Depois de mais de 25 anos, sentei na frente de uma bruxa, minha bruxa madrinha, que diz para mim: lembra, minha filha, quando eu te disse no dia que tu entrou na igreja, não faça isso? Eu fiz e ainda suportei por longos, tristes 25 anos. Esses longos, tristes 25 anos me fazem eu ser o que eu sou hoje e te falar com propriedade o que a gente precisa fazer para aguçar a intuição. O que faço para ter a minha intuição cada vez mais desperta? Oro e vigio. Segundo,
Tenho a minha hora de ouro. O que é a hora de ouro? Meu povo de luz, a minha primeira atividade de todos os dias, o meu tempo sagrado, é o meu tempo de meditação, é o meu tempo de silêncio, é o meu tempo de dizer, de mantrar, é o meu tempo de comandar, é o meu tempo de conexão comigo mesma. Todos os dias, a minha primeira atividade matinal é entrar em conexão com o meu eu divino. Quanto mais eu estou em conexão com o meu eu divino, mais ele me livra de todas as porcarias. Deixa eu te contar aqui uma história rapidinha de como isso aconteceu. Olha só, estou chegando no salão de beleza no sábado, depois de fazer a minha meditação, fazer minha atividade física, vou no salão de beleza. Lá no salão de beleza, a menina que cuida do meu cabelo ia sair do salão para fazer uma atividade lá fora, não me lembro o que era. Naquele momento, eu lembrei que eu precisava pegar uma medicação numa farmácia próximo do salão de beleza. E aí, eu olhei para ela e algo me disse, pede para ela ir na farmácia para você. Aí eu olhei para ela e disse, eu vou até falar o nome dela aqui porque ela vai me concordar com isso. Eu disse, Chay, vai na farmácia e pega essa medicação para mim, por favor, enquanto eu estou aqui. Aí ela disse, ótimo, não tem problema, só que eu vou ter que ir de carro, Kátia. Ela pegou o carro dela para ir à farmácia. Gente, quando ela tira o carro do lugar onde está, ela dá a volta na quadra e um carro desgovernado bate no poste onde ao lado o carro dela estava estacionado. O que isso significa? A minha intuição me fez eu pedir um favor a ela para ela tirar o carro daquele lugar. Na realidade, a intuição dela e a minha se conectaram e eu falei aquilo que trouxe proteção a ela. Esses lapsos, esses momentos em que a espiritualidade suprema fala com a gente precisa se ligar. Quando ela volta e ela mostra para nós a foto, o filme desse acidente que aconteceu, ela disse, Kátia, eu não sei como te agradecer, porque se não fosse você ter me falado, o meu carro teria acontecido isso que aconteceu com o carro de quem estava lá naquele momento. Então, gente, são esses pequenos detalhes. Quando você precisa escolher a empresa para trabalhar, quando você precisa ter uma grande decisão na tua vida, para tudo. Silencia, faz a tua prece e não interessa se é Ave Maria, ou Pai Nosso, ou é mantra, ou afirmação, ou apenas silêncio. Quando você pede, a intuição chegará. Kátia, e como é que eu sei que é a intuição que está falando? Fale, coloque em prática. Comece. Uma preta velha linda de viver disse para nós, quando você tem que fazer uma coisa, se não fizer mal a ninguém e não fizer mal a você, faça. Se tiver que mudar, você vai mudar no caminho, porque a tua intuição é a espiritualidade chegando e dizendo, faça dessa forma, mas você tem que começar a caminhar e tomar a sua atitude. Toda e qualquer ferramenta espiritual, ela precisa ser utilizada. Se você fez um curso de Reiki e você não faz Reiki, acorda. O universo precisa de você. Por que você vai fazer uma terapêutica espiritual? Por que você vai aprender algo se você não coloca em prática? Você pode aplicar Reiki em si mesmo, você pode aplicar Reiki na sua família, você pode aplicar Reiki numa planta. E por que você não pode usar da intuição para tratar a peste numa planta? Claro que pode! De que forma? Silencia e faz a pergunta. O que eu devo fazer para essa planta melhorar? Já sei, eu vou ligar para aquela pessoa que trabalha num jardim e ele vai me dizer o que é isso. Você fez a pergunta, a intuição vai te falar. Esses pequenos exemplos, minha gente, vai te levar a exemplos gigantescos. Você tem que fazer um investimento na bolsa. Eu tenho clientes médicos, empresários, tenho clientes que são profissionais liberais, que muitos deles têm as suas finanças reservadas, tipos de aplicação as quais fazerem. Tenho advogados que vêm me perguntar se devem ou não pegar algumas causas, sejam elas de que ordem for do direito. Os búzios me perguntam, os búzios me falam, os búzios respondem, os oráculos respondem, mas quando eu, como bruxa, desenvolvo a minha intuição, isso se torna ainda mais potente. Nós temos um grupo mediúnico, eu lidero um grupo mediúnico apométrico que
trabalhamos com cura, especificamente cura sobre saúde, cura de doenças, e que muito da espiritualidade nos fala por intuição, pois não precisamos estar incorporados para ter o auxílio, para ter um conselho espiritual. A maioria das técnicas espirituais, por exemplo, as manifestações espirituais dentro de um centro espírita, até mesmo a psicografia, não é um espírito que está aqui incorporado na pessoa que está falando ou que está escrevendo. Na realidade, este espírito manda fluidos intuitivos ao espírito da pessoa que recebe estes fluidos e transfere para o papel. Isso é uma intuição mediúnica psicografada. Então, minha gente, na vida, nós não precisamos nos tornar médiums praticantes numa casa espírita, num terreiro de umbanda. Um médium dentro da Igreja Católica pode ser um padre aconselhador. Um médium dentro da Igreja Católica pode ser a tia lá que faz a limpeza da igreja e que quando você chega para ela e comenta uma situação, ela te dá um conselho de uma sabedoria que nem ela sabe que tem. Isso também é a intuição. Então, meu povo de luz, abrir-se como um vaso de luz para a gente receber a intuição. Técnicas terapêuticas como Theta Healing, a fluidoterapia, a radiestesia, são técnicas que são usadas a intuição. No momento de conexão com as pessoas. Oráculos divinatórios, a grande maioria trabalha a intuição. A leitura de mãos, o desenho das mãos, o desenho das linhas das mãos. A astrologia, tudo isso tem uma matemática a ser trabalhada, mas que com o auxílio da intuição se torna infinitamente melhor. Então, minha gente, ser bom e direito não custa caro para ninguém. Cumprir com aquilo que você promete não custa caro para ninguém. E isso vai aguçar o teu poder mediúnico. Ser bom porque é bom ser bom. Fazer o bem a si e ao universo. É assim que a gente cresce juntos. Juntos somos um e a fé sempre é aquilo que nos move.